Olá, boa noite a você que nos acompanha neste dia de lançamento do canal do YouTube do Movitran, o Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito. Hoje é quinta-feira, 18 de março, e por meio deste workshop digital, o Movitran lança um novo produto que se propõe a continuar discutindo ações e projetos por um trânsito mais humano, mais consciente e mais cidadão. Como eu imagino que todos estejam bem ansiosos para iniciar o workshop, então, para falar um pouquinho mais sobre o evento dessa noite, eu quero convidar o consultor de trânsito da FETransportes e do Movitran, André Cerqueira. André, nós não te ouvimos. Olá, pessoal. Agora estão ouvindo? Muito obrigado, Sim, Ana. sim. Estamos aqui nesse lançamento, conforme a Ana falou. É um lançamento que nos deixa muito alegre. Agradecer aos secretários que estão aqui presentes, de prontidão, que estarão dando um show daqui a pouco. Destacar que ano passado o Movitran realizou 41 lives no Instagram e estamos lançando esse produto inédito agora do canal do YouTube, com discussões sobre políticas públicas, com especialistas, e nada melhor do que começar a discutir políticas públicas para um trânsito mais humano e seguro com a região metropolitana do Espírito Santo. É isso que a gente busca há mais de 2 anos, quando nós começamos o Movitran. O Movitran é uma entidade formada por mais de 40 entidades públicas e privadas do Estado do Espírito Santo. Nós reunimos aqui a Polícia Rodoviária Federal, o Detran, secretarias, municípios, a FETransportes, a NTT, todos os poderes, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, muitas entidades, a Eco 101, difícil nominar todos agora, a sociedade de uma forma geral, e esse é o nosso espírito. Nós entendemos que somente juntando as nossas forças nós conseguiremos avançar num trânsito seguro e mais humano. Infelizmente, o nosso trânsito, ele ainda mata 800 pessoas todos os anos, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, e estatísticas nos levam a afirmar que infelizmente, a cada um óbito, nós temos pelo menos outras 10 pessoas que ficaram lesionadas permanentemente. Então, são números gigantescos. A epidemia do trânsito, ela já se arrasta há anos, e somente juntando todas as forças, todos os poderes, sociedade, poder público e privado, nós conseguiremos avançar. E hoje nós teremos uma aula, um momento muito especial, com 4 poderes públicos de municípios fundamentais do Estado do Espírito Santo. Desejo muito sucesso para os 4 que estarão aqui respondendo perguntas estratégicas. A Ana vai conduzir como moderadora, e você, internauta, participe junto com a gente, se inscreva no nosso canal, porque esse movimento ele é formado por todos nós. Muito obrigado, sucesso a todos. Obrigada, André. Eu quero, inclusive, para quem não me conhece, o meu nome é Ana Carolina Passos, eu sou assessora de comunicação da FETransportes e já uma parceira do Movitran, e eu quero deixar aqui registrado a honra que foi receber esse convite para estar à frente desses eventos. Muito mais do que moderar, eu aqui tô aqui também para aprender. Até porque, como todo mundo que está aqui, ou como todo mundo que faz parte do que é pedestre, ou é ciclista, ou é motorista, ou é taxista, eu também faço parte do trânsito, e eu acho que a gente tem sempre que aprender, e a gente precisa aprender. Então, aqui eu quero deixar, desde já, o meu agradecimento por estar aqui nessa moderação e pela chance de aprender, né, e de me tornar ainda mais cidadã no trânsito.
Bem, antes de chamar os nossos convidados de hoje e iniciarmos efetivamente o debate sobre políticas públicas de mobilidade e segurança no trânsito na região metropolitana do Espírito Santo, eu vou explicar a dinâmica desta super live. Cada convidado, ele responderá 3 perguntas, que tratarão dos seguintes temas: mobilidade, infraestrutura e segurança no trânsito. Eles terão até 5 minutos para responderem cada pergunta, e como o André já antecipou, antes do encerramento, nós vamos dar voz a você que está aqui nos acompanhando. Então, manda a sua pergunta, quem sabe você não vai ser um dos escolhidos para ter a sua resposta, a sua pergunta respondida aqui no ar, ao vivo, com a gente. Então, dito isso, nós vamos receber os convidados especiais deste dia de lançamento do canal do Movitran no YouTube e nesse workshop digital. Boa noite, Tenente Coronel Wagner, subsecretário de Defesa Social e Defesa Civil de Cariacica. Não estamos te ouvindo. Está um pouquinho baixo. Obrigada. E boa noite ao Alex Mariano. Boa noite, antes do Alex, ao Tenente Coronel Giovanni, secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha. Muito boa noite, Ana Carolina, boa noite aos colegas secretários e subsecretários. É um prazer, nesse momento que a gente inicia a nossa caminhada aqui, já poder, contar, com esse momento de troca de ideias que ajuda, enriquece, direciona, posiciona num tema tão complexo e difícil, que é trazer segurança ao trânsito, Então, assim, para a gente é também uma felicidade poder trocar essas informações aqui e poder também dividir um pouco dos nossos conceitos, do que nós gostaríamos de colocar em prática nesse período, nessa oportunidade aqui na Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada pela presença. Agora, boa noite, Alex Mariano, secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. O som tá bom? Ok? Tá bom. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui neste momento. Esse é um tema que nós estamos no dia a dia, ou como pedestre, ou como ciclista, ou como motorista. Saiu de casa, você já está lidando com esse tema. Então, assim, é de uma importância muito grande esse debate, porque nós vemos a região metropolitana como um conjunto, como um todo, e aos nossos pares aí, nossos vizinhos, Cariacica, Vila Velha, Serra, é muito importante estar interagindo essas ações, essas ideias para trazer para a sociedade alternativas e projetos inovadores. Muito obrigado. Obrigada a você, Alex. E fechando aqui o nosso quarteto fantástico de convidados dessa noite, eu quero chamar o Fábio Alves, diretor do Departamento de Trânsito da Serra. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Coronel Wagner, Giovanni, ao Alex. É um prazer, o município da Serra estar participando dessa discussão que a gente julga como importantíssimo, tanto para o município quanto para a Grande Vitória. Então, espero compartilhar informações, receber informações, para que a gente possa trazer uma qualidade para os usuários da via, e a nossa intenção sempre é salvar vidas no trânsito do nosso estado. Joia. Gente, olha, só para efeito de organização, tanto de vocês, que estão, os convidados, quanto do público que está nos acompanhando, as respostas vão seguir uma ordem nas 3 rodadas de perguntas. O primeiro a responder vai ser Alex Mariano,
seguido pelo tenente-coronel Giovânio, Fábio Alves, e fechamos com o tenente-coronel Wagner. Vamos iniciar, então? Nossa primeira pergunta vai tratar do tema mobilidade. Vamos a ela. O tema mobilidade tem ganhado muita força nos últimos anos, em especial nos grandes centros urbanos. Atualmente, são muitas as dores da sociedade, como estressamento devido ao trânsito intenso, perdas econômicas, prejuízo à saúde, dificuldade de locomoção, aumento da frota individual de automóveis, que geram gargalos ainda maiores, dentre muitas outras barreiras. Qual a sua análise sobre o melhor caminho a ser seguido nos próximos anos, Alex Mariano? Bem, esse é um enorme desafio, né? Que é você transferir o passageiro do transporte individual para o transporte coletivo, né? Porque você tem que trazer para ele segurança, assiduidade e conforto, né? Então, para isso, nós temos que desenvolver projetos, e, na verdade, executar projetos, não só desenvolver projetos, para priorizar o transporte coletivo, né? Por exemplo, assim, teve-se na própria capital, em Vitória, quando construiu a Dante Alighieri, construiu-se baia de ônibus. A baia é um contrassenso, porque você coloca um ônibus dentro de uma baia, para ele sair da baia, ele começa a ter conflito na faixa 3, para ele dar continuidade ao percurso. Então, assim, a faixa preferencial pode ser um primeiro passo, pode ser um primeiro passo. Estudar faixa exclusiva e avançar no debate com a sociedade, porque temos que envolver a sociedade, não tem como. Um projeto, ele não fica de pé se você não envolver toda a sociedade. A base do projeto para ficar de pé é envolver a sociedade. Então, assim, a prioridade no transporte coletivo é muito importante, né? E a mobilidade, no sentido mais amplo, não apenas do transporte, do modal também de bicicleta, nós percebemos que a cada dia mais as pessoas utilizam esse modal de transporte, agora como transporte, não só como lazer. Tem um estudo da NTP que a distância percorrida por uma bicicleta entre rodeio e origem e destino em torno de 5 km para ir, 5 km para voltar. Então, nesse campo de origem ao seu destino, temos que criar rotas seguras, né? Alternativas dentro dos bairros, para que eles cheguem até as ciclovias. Então, assim, a mobilidade também, ela tem a questão aí dos apps que estão sendo utilizados. Se pensava-se que com a utilização de apps o trânsito ia melhorar, porque as pessoas iam acabar deixando o carro em casa e otimizava o veículo para 10, 15 passageiros. E não se caracterizou isso. Nós verificamos que as pessoas que já tinham o hábito de andar de carro até o seu destino, 80% continuou com esse modal, com essa forma de chegar ao seu destino. Percebemos muito que a juventude, hoje, ela, na verdade, tinha aquele grande sonho de comprar o carro aos 18 anos, ela sim, ela está passando para esse modal de transporte que é através de app. Então, Vitória, principalmente porque está dentro do núcleo metropolitano, tem grandes desafios, né? E precisamos que, para esses desafios sejam enfrentados, precisamos também de discutir de forma metropolitana. E aí, aqui é uma sugestão para os nossos amigos aí, secretários, de nós criarmos um fórum metropolitano constante, pelo menos uma reunião trimestral, para nós começarmos a discutir a mobilidade metropolitana, né? Temos aqui o Portal do Príncipe, que temos acesso a Vila Velha e Cariacica, ao norte, Carapina, o viaduto que vai fazer junto à Serra. Enfim, uma das sugestões que eu já coloco aqui na mesa é de nós efetivarmos essa reunião metropolitana entre os secretários. Essa aqui é uma das posições que eu coloco. Obrigada, Alex. Certamente isso vai ser motivo de mais conversa. Bem, Alex falou,
já deu, né? Já fez a sua análise, e agora eu vou chamar o Tenente Coronel Giovânio para falar sobre a análise sobre o melhor caminho a ser seguido nos próximos anos com relação à nossa pergunta sobre mobilidade. Bom, o tema é realmente empolgante, né? O município de Vila Velha, ele através, né, de um estudo apurado, ele desenvolveu um plano de mobilidade urbana, ou seja, o PLAMOB. Esse plano de mobilidade urbana e acessibilidade... Oh, meu Deus, caiu? Não, você... Enquanto o Tenente Coronel Giovânio não volta, vamos ouvir o Fábio? Pode ser, Fábio? Pode sim. Então vamos? Quando ele voltar, ele entra aqui. Tá ok. O tema mobilidade é um tema que a gente consegue discutir ele com várias vertentes, né? Então, assim, há de se destacar que são múltiplos caminhos a serem seguidos, né? E múltiplos também atores que têm que estar envolvidos nesse assunto, nessa situação. Não é somente o poder público ou mesmo a conscientização dos cidadãos. É uma gama de discussão que tem que ser colocado para esse determinado assunto. Nesse sentido, por parte do poder público, que a gente julga como coordenador dessas ações, a gente destaca que deve haver um maior investimento na infraestrutura das vias, criação de vias alternativas, né, viadutos, túneis, e como foi dito também, um investimento em novos modais de transporte. Aí a gente destaca o compartilhamento de bicicletas ou patinetes, e o nosso dever é proporcionar, né, criar a possibilidade de que esses veículos eles possam transitar com segurança nessas vias. Então, isso cria uma condição melhor de mobilidade, né? Um exemplo muito claro é a criação, interligando, né, a criação de ciclovias, interligando os terminais de transporte coletivo público, que é uma ação que traz um resultado, né, nesse tema. Então, assim, quanto às ações por parte do cidadão, a gente destaca que deve haver, e essa é uma situação muito importante, Ana, e a todos, que é a mudança no comportamento, né? Porque, historicamente, as pessoas têm o veículo como uma representação de status, né? Um status social. E isso é algo que nos traz muita preocupação. É muito comum, por exemplo, nos horários de saídas de empresa, nós vemos cada um saindo no seu veículo. Às vezes eles dispensam o transporte que é oferecido pelo empregador. Então, assim, isso tudo é uma mudança de cultura, é uma mudança cultural para que a gente possa ter um passo maior na questão da mobilidade. Então, assim, caso as ações elas não ocorram, tanto por parte do poder público, que é no investimento da infraestrutura, quanto por parte do cidadão ou do usuário da via, a tendência é ficar pior com relação à mobilidade. E nosso trabalho aqui é justamente esse, né? É discutir, orientar, tentar soluções para que essa mobilidade ela fique melhor para o usuário. Então, assim, o foco que a gente julga é o investimento na infraestrutura, em primeiro lugar, e principalmente a mudança no comportamento. Obrigada, Fábio. Como o Tenente Coronel Giovânio ainda não conseguiu voltar, eu vou passar para o Tenente Coronel Wagner para fazer a sua análise. Depois a gente retorna para o Tenente Coronel Giovânio. Olha, nós ainda estamos te escutando baixo. Eu consigo ouvir, mas está baixo. Agora piorou. Gente, isso aqui é programa ao vivo, né?
Você está mutado. Agora que eu estou vendo, você tem que se desmutar. Você tirou o seu som. Não. Fala mais um pouquinho. Ainda está muito baixinho. Continua bem baixinho. A gente até consegue te ouvir, mas está bem baixo. Agora você se mutou. Agora a gente não ouve nada. Vamos fazer assim, o Coronel Wagner. O Tenente Coronel Giovanni voltou, então eu vou ouvi-lo, tá? Vou pedir para o nosso diretor tentar falar com o senhor para tentar resolver isso, tá bom? Tenente Coronel Giovanni está de volta. Só tira. Tive um problema de conexão. Tem problema não. Isso acontece em programa ao vivo, né? A gente tem que se virar nos 10, nos 20, às vezes não é nem nos 30. Vamos lá. Então você já tinha começado a dar a sua análise, né, sobre essa questão do melhor caminho a ser seguido nos próximos anos com relação à mobilidade urbana. Então, aí estava dizendo que o município de Vila Velha tem um planejamento, um plano de mobilidade urbana e acessibilidade. Como toda cidade, né, desse porte, ele tem esse desafio, e ela pretende trabalhar sempre, né, alguns eixos. No nosso caso, principalmente, a gente tem que imaginar sempre, né, priorizar o transporte individual. E aí a gente está falando individual não motorizado, de preferência, né? Digo de transporte coletivo como prioridade, sim, e também o deslocamento individual não motorizado, né? As ciclovias, né? Hoje a gente já tem uma cultura do mais jovem aí e a gente vê que o ciclismo ele realmente anima muito, ele explodiu como atividade, mas ele ainda não, até por conta da gente não estar totalmente adequado, ele ainda não é uma alternativa ao trabalho, ao estudo, né, como mais é comum ver, né, em outras partes do mundo. Então, seria isso, retirar a ideia, né, realmente ter menos veículos circulando, é uma ideia que todos buscam, mas não é muito fácil, né, o acesso ao carro, ao veículo, e como também o brasileiro enxerga esse como um bem, às vezes até como um status, a gente precisa ter realmente transporte público de muita qualidade para conseguir absorver e atrair, né, o usuário para esse tipo de transporte. Então, o programa trabalha nisso, né? Trabalha na melhoria do eixo viário, que é muito importante, na segurança, que a gente tem em Vila Velha, né? A gente está buscando, ao longo do tempo, né, pensando nessa mobilidade aí para o futuro, diminuir principalmente interseções semafóricas, né? A ideia é você conseguir retirar, trabalhar mais com o conceito de rotatórias, né? Trabalhar mais com o conceito de você ter regiões que realmente, em alguns momentos, ou definitivamente, ela permita apenas o transporte a pé. Então, assim, disciplinar vagas, que é um desafio enorme, de forma que elas sejam, né, rotativas, né? Vila Velha tem um passivo muito grande nesse sentido, né? O rotativo que precisa ser modernizado, melhorado, então é um desafio grande.
um município que ainda tem áreas, né, que para o transporte coletivo em âmbito municipal, né, ele tem dificuldade de conseguir manter essas linhas do ponto de vista da sustentabilidade financeira. Então, Vila Velha tem desafios muito grandes, né, e ela pretende, né, nós pretendemos, ao longo do tempo, desenvolver projetos todos nessa linha, né, a segurança viária, muito importante, como dito aí logo no início, a gente tem os problemas dos acidentes, né, quando a gente fala de trânsito, a gente não imagina o impacto enorme que o sistema de saúde recebe, né, nós imaginamos, né, porque a gente estava falando ali, quem está mais na área, principalmente na ocupação de leitos, inclusive, né, na recuperação dessas pessoas. Nós estamos falando de pessoas que perdem a vida, temos pessoas também que ficam inutilizadas, né, que ficam aí, às vezes, sem condição de prover o próprio sustento, numa faixa etária muito jovem. Então, a segurança, eu acho que seriam esses eixos aí, priorizar a questão da bem, ciclovia, né, Matheus? priorizar a questão das ciclovias, e, sim, a gente tem um problema de pavimentação que precisa melhorar muito, a gente tem que realmente cuidar um pouco também da engenharia dos nossos pisos, né? Então, a gente tem muitos desafios, a gente tem esse norte de incentivar muito fortemente, incentivar essa migração para transportes não motorizados e melhorar a qualidade aí do transporte coletivo, e aí não tem jeito, tem que pensar do ponto de vista metropolitano, para a gente conseguir transportar mais pessoas, né, nesses grandes corredores, principalmente, com menos tempo, para que ele consiga chegar na sua escola, no trabalho, transitar nessa região com tranquilidade e poder, sim, né, aí diminuir o número de veículos que a cada ano aumenta, com certeza. Obrigada. E agora, então, a gente fecha a primeira rodada de perguntas com a resposta do Tenente Coronel Wagner, nosso representante de Cariacica. Vamos lá, Coronel Wagner, qual a sua análise, então, sobre o melhor caminho a ser seguido, sobre as dores da mobilidade que a gente sente já há tanto tempo? Sim, primeiramente eu quero dar uma boa noite ao meu amigo Giovanni, um amigo de turma de muito tempo, ao Fábio Alves, do município de Serra, ao Alex Mariano e Vitória, ao André Cerqueira e a você, Ana Carolina, que nos prestigia com a sua voz nesse momento. Quando nós falamos de mobilidade urbana, nós temos sempre que falar que as nossas cidades não foram planejadas. E essa falta de planejamento resultou nos problemas que temos hoje. Por exemplo, o transporte coletivo nosso, ele não atende à necessidade da nossa sociedade. São ônibus lotados ainda nos dias de hoje, inclusive isso facilita a violência praticada à mulher nos coletivos, é uma grande reclamação que tem o assédio às mulheres dentro dos coletivos lotados, e isso faz com que muitas vezes as pessoas, elas deixem de usar o ônibus, preferindo usar o automóvel para se deslocar por causa dos incômodos que tem dentro do transporte coletivo. Um outro ponto que eu coloco em observação é a necessidade de investimento no modal bicicleta, com a construção de ciclovias, ciclorotas, ciclofaixas, que vão beneficiar e muito o ciclista para que ele possa se deslocar da sua residência até o seu local de trabalho. Bem como esse modal bicicleta, ele tem se aperfeiçoado a cada dia, mas não tem o aperfeiçoamento pelo poder público no sentido de dar condições seguras à prática desse modal dentro da região metropolitana da Grande Vitória. Eu também separei para a gente falar algo importante na mobilidade urbana, que é a construção do nosso tão sonhado aquaviário, que vai facilitar muito na diminuição dos veículos dentro da região metropolitana, fazendo que haja uma fluidez maior no trânsito, uma segurança melhor. A nossa pergunta ela é muito clara na questão da mobilidade. Há um estressamento do ser humano, há um desconforto, há uma angústia, uma perda de paciência no trânsito, que acaba incidindo diretamente até no convívio familiar.
onde as pessoas chegam em casa nervosa, estressada, acaba brigando com seu cônjuge, acaba brigando com seus filhos, e isso provoca, pelo estressamento da mobilidade, problemas que vão para dentro do nosso relacionamento conjugal, para dentro do seio familiar e muitas vezes para dentro do contexto também da empresa, da indústria, aonde nós trabalhamos. A questão de semáforos inteligentes nas cidades, eu vejo como algo de fundamental importância. Se nós observarmos os Estados Unidos da América, desde 1980, já utilizam semáforos inteligentes. Desde 1980. E nós precisamos, sim, implantar esses semáforos inteligentes na região metropolitana da Grande Vitória, porque isso vai trazer mais fluidez ao trânsito, uma mobilidade melhor. Aliado a isso, nós precisamos, gente, consertar os buracos que tem nas nossas vias. Os buracos acabam trazendo um desconforto muito grande para os motociclistas, para os motoristas, para os ciclistas e até mesmo para quem anda a pé por nossas vias. E, para encerrar a minha fala, eu digo sim, como Alex Mariano disse, é importante que haja um comitê, haja um grupo de estudo de mobilidade na região metropolitana da Grande Vitória, porque as cidades já estão cornubadas, né? As cidades já estão o quê? Juntas, a gente já não sabe mais aonde termina Cariacica, aonde começa Vila Velha, aonde Vitória ainda é uma ilha, fica fácil a gente conseguir diferenciar. Mas quando você pega Vitória e Serra, você também já tem essa dificuldade. Por isso que uma integração dos agentes públicos da região metropolitana da Grande Vitória é de fundamental importância para que haja uma melhoria da mobilidade urbana em um todo, envolvendo todos os municípios que compõem a região metropolitana. Obrigada, Coronel Wagner. Obrigada aos nossos quatro convidados, que eu acho que trouxeram pontos bem relevantes, bem importantes com relação à mobilidade urbana. Quero lembrar a você que está nos acompanhando que no final das 3 rodadas, nós vamos ter um tempo para ouvir a sua pergunta, jogar a sua pergunta para os nossos convidados. Então, não deixe de fazer sua pergunta, não, tá bom? Agora nós vamos partir para a segunda pergunta, que vai tratar de uma outra dor, não só do Estado, como do país. Infraestrutura. A pergunta é a seguinte: o conceito classe mundial, destacado na reunião de lançamento da segunda década de redução de acidentes, ciclo 2021-2030, que aconteceu em Estocolmo, ela versa sobre sistema seguro do trânsito e tem em sua essência a produção de um melhor modelo de infraestrutura para que ela seja uma facilitadora da mobilidade, ou seja, que tenha a capacidade de evitar acidentes. E mesmo quando os acidentes acontecerem, que essa infraestrutura consiga que as lesões sejam reduzidas. Os municípios capixabas, em grande parte, apresentam muitas interseções de rodovias federais, estaduais e vias municipais, com um grande adensamento populacional, o que requer uma visão holística de todo o parque de rodovias. O que a população pode esperar para os próximos anos quanto às melhorias da infraestrutura que possam harmonizar melhor as relações entre o ser humano, os veículos e as rodovias? A palavra está com Alex Mariano. Pronto? Conseguindo ouvir melhor? Sim. Eu guardei um pouco o tema da infraestrutura e falei de mobilidade de uma forma mais assim, direcionada ao transporte coletivo, porque Vitória, a característica de Vitória, ela está dentro do maciço, está dentro da região metropolitana, tem um maciço central. Praticamente ela tem 2 vias arteriais, porque a terceira via, que é a Serafim-Derense, já virou praticamente uma via local, uma faixa em cada sentido, então um sobrecarregamento fácil na hora pico, então tem muita dificuldade de utilizá-la como via arterial. E Vitória, ela passa no momento de fazer grandes estudos de projetos viários. O que eu percebo à frente da secretaria nesses 3 meses que vai completar é de que nós temos, na verdade,
demandas pontuais, né? Demandas de uma região, na outra região. E quando eu vou trabalhar a retirada de semáforo de 3 tempos, assim, para as pessoas entenderem que estão nos ouvindo, nós temos semáforos de 2 tempos, porque você tem 2 sentidos que os carros cruzam que eles passam no cruzamento. Semáforo de 3 tempos, você pode criar um sentido negativo. O semáforo até de 4 tempos, você pode criar um sentido negativo com mais um tempo para o pedestre. Então, quando eu verifico essa necessidade de você priorizar o corredor, tirar o semáforo de 3 tempos, nós vemos que falta projetos viários para dentro dos bairros, os chamados giros de quadra, os chamados sentidos em mão única, né? Porque senão você tem que fazer conversões negativas, esquerda, direita. Vitória tem a característica de um lado está o mar, do outro lado está o maciço central. Então, nós temos muita dificuldade em mudar o paradigma das pessoas, de ter que andar talvez 1.000 metros, 1.200 metros para fazer um retorno, para entrar dentro do corredor. Isso acaba atrapalhando a fluidez, né? E de forma geral, a fluidez do ônibus, a fluidez da moto, do carro, enfim, até do próprio ciclista, porque se você tiver uma ciclovia, no momento de interseção com uma faixa, eu tenho um tempo que eu jogo para o ciclista. Então, assim, uma das características que eu percebo na infraestrutura da capital é essa necessidade de você modernizar o sistema semafórico. Só para vocês saberem, eu me deparei com um sistema na central semafórica com 50% de semáforos da cidade não comunicando com a central. Rompimento de cabo, sistema obsoleto. Então, assim, tem que ter um investimento. Eu agora acabei de trocar na Beira-Mar 13 controladores com sistema de transmissão por 4G, junto à central semafórica, né? Montei um plano de ação para o ano de 2021, fazer aterramentos. Quando começa a chover, descargas atmosféricas, muitos semáforos ficam no piscante porque não tem aterramento. O que é um controlador? É um computador, com equipamentos sensíveis. Qualquer descarga atmosférica ou uma oscilação na rede da própria EDP, apesar de ter lá os disjuntores, de ter as proteções da caixa controladora, mas o sistema pode entrar no piscante. Então, nós estamos investindo, assim, fortemente, dentro da capital, numa modernização dos semáforos, na parte de infraestrutura e num novo CCO. Um CCO que pode estar incorporado num grande centro de operação, né? Porque a mobilidade, ela está inserida aí, por exemplo, uma ambulância que vai sair do São Lucas, ela, apesar de estar a sirene ligada, mas se você tiver um controlador e aciona lá a saída da ambulância, você libera o semáforo para a ambulância. Isso acontece em vários lugares do mundo. Então, esse é o nosso objetivo na parte de infraestrutura semafórica, né? E na questão de infraestrutura de ciclovias, nós precisamos de fazer as ligações entre as ciclovias. Não pode ficar essa coxa de retalho, um pedaço aqui, um pedaço ali. E dentro dos bairros, continuar com as chamadas rotas seguras para a parte do ciclista. Quando ele entrar ali, colocar bastante placa, que ali tem o ciclista. Nós já sabemos que a 9.503, a prioridade é pedestre, passa depois para o ciclista, motociclista, carro, caminhão e ônibus, né? É do mais frágil o mais robusto. E essa conscientização, apesar de um investimento na parte de infraestrutura, ela vai estar ligada a outro tema, que é a segurança, né? A segurança vai passar por questão de educação, transversalidade da educação junto às escolas, enfim. Mas a infraestrutura, ela precisa de ter investimento, né? E esse investimento, ela parte do princípio de projetos, de técnicos, fazendo a análise do viário e as possibilidades de melhoria, tanto para os corredores. No meu caso, eu tenho grande dificuldade, que eu tenho 2 corredores praticamente, né? A Avenida Beira-Mar, e assim, saindo de Camburi, pela Norte-Sul, chegando até a rodoviária, né? E tenho ali a Fernando Ferrari, Reta da Penha, tem uma paralela que foi otimizada, que é a Leitão da Silva, mas as interseções de ponta eu tenho dificuldade. Então, eu concordo com o Fábio, que o Fábio acho que fez essa colocação, de fazer passagem de níveis,
né? Onde não pode ter viaduto, vamos trabalhar com passagem de nível, né? Temos que fazer esse investimento em infraestrutura para dar continuidade aí no crescimento da frota, porque esse crescimento ele é vegetativo, né? A população vai crescendo, o poder aquisitivo das pessoas que não tinham dinheiro vai e compra uma moto, depois compra um carro, e tem a questão também da própria motocicleta, né? Depois, quando a gente já está no tema de segurança, a gente declina um pouco sobre esse modal de transporte. Então, assim, basicamente é isso, né? É fazer os estudos dos projetos viários para criar os chamados sistemas binários, concordando com o Coronel Wagner, que quando as cidades foram construídas, não teve grandes planejamentos, né? Elas foram construídas, fase rua, tal, assim. Quando você pega o plano piloto de Brasília, você vê que ali teve 5, 6 faixas em cada sentido. Já é um planejamento de um corredor de massificação de transporte, então, assim, de modal de transporte, né? Então, na parte de infraestrutura de Vitória, esse nosso desafio é isso, melhorar o viário dos bairros, melhorar o sistema semafórico da capital, tirar semáforo de 3 tempos aonde for possível, né? Conscientizar as pessoas que, às vezes, elas têm que andar mais, mas priorizar quem está já dentro do corredor, porque no momento ela vai estar no corredor, né? Ela quer entrar por um sentido, mas ela não quer perder aquele sentido. Então, se ela tiver consciência de que ela vai ter que fazer um retorno a 500 metros, a 800 metros, quando ela estiver no corredor, a fluidez é maior. Esse é um dos temas aqui abordado aqui junto à capital com meus técnicos. Obrigada, Alex. Vamos ouvir agora o representante de Vila Velha, o Tenente Coronel Giovânio. Coronel, só liga o seu áudio. Ok. Para o tema infraestrutura, a gente se debruçando, né, debruçando aqui sobre o tema em Vila Velha, a gente encontra até vamos dizer assim, um tema semafórico, um parque semafórico, já em renovação, não tão arcaico assim, mas necessitando também de muitos investimentos, né? Também caminhando para a ideia, para um conceito e aí, sob a batuta, né, da nova gestão, o sentimento é de que você possa agregar tecnologia, a pegada seria sair do analógico e tornar a cidade uma cidade inteligente, embora o conceito ainda não esteja realmente totalmente implantado, né? É difícil você encontrar uma cidade nesse conceito mesmo, que ela permita essa conectividade, essa central de controle, que consiga, em alguns momentos, né, permitir, e aí ter infraestrutura e tecnologia possível para você ter uma série de benefícios, não só de você conseguir temporizar um corredor que priorize uma via para um determinado socorro ou emergência médica, né, permitindo que naquele momento você consiga transitar com mais velocidade, né, para a saída de um local de acidente, um local de emergência, até um local de atendimento médico, de urgência e emergência, mas também, em alguns casos, que é permitido até que você deliberadamente possa impedir, né, até semaforicamente, o avanço de alguém que esteja em fuga veicular, por exemplo, causando engarrafamento, possibilitando até a abordagem de alguém que tenha cometido crime, né? Então, assim, não é muito simples, embora se busque esse conceito. Então, mas a tentativa é de modernizar essa central semafórica o máximo possível para que ela realmente consiga abarcar tecnologia e resolver, né, os problemas aí de acesso a grandes corredores e fluidez. Esse seria o sentimento, né? Mas também há um passivo, né? Há uma série de dificuldades que a gente vê, de gargalos, né? Por exemplo, um ponto que Vila Velha sempre é um tempo de atenção, é o acesso a ela, né? Pelas pontes, principalmente, e aí se pretende hoje, desse ponto, né? Já estudar, né? Já tem para Vitória
um pensamento até de novas alças para a terceira ponte, melhoria, alargamento dela, ou seja, que para nós ajudaria muito nesse corredor, mas também tem assim, além das dificuldades da região 1, né, muito adensadas, aí Praia da Costa, Itapuã, Itaparica, né, o adensamento dessas regiões, mas melhorar o padrão, né, viário delas, mas o que a gente está vendo como oportunidade é que a cidade, os senhores falaram de planejamento, né, da cidade, o Espírito Santo, né, e a região metropolitana sofre muito com isso, né, às vezes o incentivo aí da ocupação desordenada do solo, mas para nós há uma janela de oportunidade, a região 5 nossa aqui, Vila Velha ficou um pouco para trás no que tange a conseguir ofertar, e aí infraestrutura para atrair, né, grandes plantas, para atrair um polo de desenvolvimento, e a região 5, aí, né, aí Ponta da Fruta, Nova Ponta da Fruta, a região dali da Grande Terra Vermelha, nós temos uma possibilidade de algumas áreas de você estar desenvolvendo de forma planejada. E aí, os corredores aí, não só pegando a Rodovia do Sol, né, mas Darli Santos, leste-oeste, mas realmente mais para o sul, a gente tem a oportunidade de conseguir criar vias capazes de suportar essas áreas de crescimento, e aí é evidente que ela traz também depois o adensamento populacional, mas se ele corrigido de forma correta, se ele pensado de forma correta, da gente ter, sim, uma melhoria da nossa mobilidade, pensando infra, né? Pensando... e é por isso que o plano faz essa indicação de abertura de novas vias, quem sabe mais à frente, ramal rodoviário, a vocação, né, citada aí pelo Wagner, né, assim, é fato você olhar para Vila Velha e imaginar que é muito importante que nós tenhamos o modal aquaviário, né, muito importante, muito importante. Então, assim, a infraestrutura deve caminhar para conseguir rapidamente você ter acesso à Vila Velha aí, né, com o planejamento de vários terminais que a gente, é claro, não pretende, imagina que isso seja implantado rapidamente, mas que é possível trabalhar dentro dessa visão, né, de ampliar os modais e possibilitar, principalmente, aí o incentivo, né, aos ciclomotores, aos veículos elétricos, imaginando a cidade, né, do futuro aí, que a gente pensa sempre evidentemente no crescimento da frota que ele vai acontecendo, mas há alguns movimentos, né, de compartilhamento de veículo, de mais à frente você... E aí, essa ideia de cidade inteligente pode ajudar nesse conceito, né, de você ter o transporte realmente compartilhado, como você hoje aluga patinete, né, aluga bicicleta, e você também possa alugar mais à frente veículos, né, e esse compartilhamento possibilite que você retire mais carros, né, mais o veículo individual aí das ruas. Então, o pensamento é pensar a cidade, e aí ela tem um passivo de fibra, né, a cidade precisa ser fibrada nesse sentido, ela está passando por um momento agora de troca de sua iluminação pública, mas a parceria que está se fazendo aqui é que essa iluminação ela permita, né, as luminárias utilizadas, 50% delas, né, tem essa possibilidade de você ofertar, inclusive, internet, né, Wi-Fi, aí, ou seja, a democratização do acesso à internet vai potencializar até o uso de aplicativos, até nas regiões
como falei aí, por exemplo, na região 5, mais carentes. Então, nós estamos pensando infra nessa ideia de trazer a maior tecnologia possível para ter possibilidades realmente da gente ter um avanço aí do que a gente está tendo sinalizado, né? Realmente aí os aplicativos, e essa ideia, com certeza, a gente entende, né, como um sinalizador importante aí para o futuro, e como eu falei de infraestrutura aqui, de transportes de carga, né, também de eixos bem planejados e de bolsões habitacionais melhor planejados, como citado aí, Brasília, né? Então, a gente tem uma janela de oportunidade de modernizar e preparar novas áreas para a gente fazer com que a mobilidade, a infraestrutura viária seja, e até tecnológica dela, possibilite aí que a gente consiga chegar no tema mais à frente, né, que é realmente priorizar aquilo que tira veículo do transporte coletivo, né, aqueles que tiram veículo individual da rua, mas também ofertar a possibilidade de acessos aí, de desenvolvimento de tecnologias que é o que está acontecendo no mundo hoje, né? As coisas vão saltando e daqui a pouco você está pensando algo, imaginando que está resolvendo um problema e logo ali na frente está ultrapassado. Então, esse é o desafio. Hoje é essa ideia de buscar essas oportunidades aí de embarcar inteligência em tudo que pudermos, né? Sabemos que o semáforo, né, por questão de segurança e a necessidade da sua atuação quase em tempo real, ela precisa realmente de uma infra muito forte para não falhar, e é isso que a gente vai fazer. Vamos tentar fazer esse investimento dentro dessa linha para alcançar, né, a possibilidade, né, fazer esse alicerce de infraestrutura para que o crescimento seja sustentável e o trânsito mais seguro aí ao longo dos próximos anos. Obrigada, Tenente Coronel Giovânio. Vamos agora, Fábio Alves, a palavra é sua. Mais um tema, né, de grande relevância, e quando a gente fala em infraestrutura, muito bem colocado, planejamento. Né? Infraestrutura, ele está ligado diretamente com planejamento, aí ele vai para o viés de uns sistemas inteligentes, que hoje a implantação desses sistemas dentro dos municípios, ele é um sistema, não é fácil de implantar, até mesmo de operar esse tipo de sistema, mas ele se faz necessário dentro dos municípios, principalmente da Grande Vitória. Então, assim, diante do tema de infraestrutura, que as melhorias de infraestrutura que possam harmonizar melhor as relações entre o ser humano, veículo e rodovia. Aí eu trago para uma reflexão no que tange a ser humano, veículo e vias, né? Desses 3 itens, apenas o ser humano tem a capacidade de raciocínio, né? Tem a capacidade de mudança de comportamento. Então, a gente precisa de refletir um pouco mais sobre isso. Essa harmonização, ela está nas nossas mãos. Então, depende muito de nós. Eu repito, por mais que possa haver investimentos do poder público com esse planejamento, com essas obras, com toda essa implantação de sistema de semáforo, se o cidadão ele não contribuir, nós vamos avançar pouco, né? Porque os espaços eles não conseguem ser construídos na mesma velocidade em que a população cresce. Os espaços eles não conseguem ser construídos na mesma velocidade que a frota de veículo cresce. Então é desproporcional esse crescimento da frota e da velocidade da construção dos espaços. Então, assim, trazendo para o município da Serra, algumas melhorias elas estão previstas, outras estão em curso, né, no município. A gente destaca uma obra importantíssima, que é a rotatória do Ó, na região de Laranjeiras, que fica numa região estratégica, né? Num dos maiores corredores viários da cidade. Essa obra ela vai impactar positivamente na mobilidade da região, né? Com 3 passagens de níveis,
favorecendo milhares de pessoas que circulam por ali diariamente. Então, assim, esses investimentos, eles são importantes, é um passo para que a gente possa melhorar a infraestrutura do município, porém, o comportamento, ele tem que bater nessa tecla do comportamento, né? Outra obra de grande relevância, né, de grande vulto, que vai favorecer muito a questão da mobilidade no nosso município, é o contorno do Mestre Álvaro, que vai desafogar o trânsito do trecho, né, da BR-101, de Carapina até a Serra Sede, um pouco mais, principalmente na região ali do viaduto de Carapina. O que vemos são muitos veículos de grande porte que eles vão passar a utilizar essa nova via, né, no sentido norte ou no sentido contrário também. Então vai acabar desafogando um pouco desse fluxo pesado que a gente tem dentro do nosso município. Tem o contorno de Jacaraípe, que é uma obra de grande importância que vai acontecer em breve, e a revitalização da Abdo Saad, né, que é o trecho da rodovia S010 que corta Jacaraípe. É um trecho que tem uma movimentação muito grande de veículos e de pessoas. Inclusive, essa obra já foi dada a ordem de serviço pelo governador, e a gente tem uma expectativa pela conclusão do serviço, que é aquela região ali, a região de Orla, né, de Manguinhos. Então, também vai ter muitos benefícios com essas obras de infraestrutura dentro do município. Então, assim, é um passo, faz parte da infraestrutura essas obras, né? Esse planejamento, esses investimentos, e nós, enquanto usuários, nós precisamos de assumir a nossa responsabilidade dentro do trânsito, né? Para que as coisas fluam da melhor forma possível. Então, diante dos fatos, a população, assim, no caso do município da Serra, ela pode esperar grandes avanços na mobilidade com esses investimentos, com esses planejamentos, e principalmente a partir do momento que o trânsito já estará instalado, né, nessas novas vias, nessas novas obras, a segurança viária, aí a gente precisa de trabalhar melhor para que o contexto ele feche o ciclo, né? Que é importantíssimo também dentro das vias do nosso município. Obrigada, Fábio. Agora nós vamos ouvir, então, o Tenente Coronel Wagner, que vai falar sobre essa questão da infraestrutura no município de Cariacica. Bom, primeiro que eu vejo que os grandes problemas que afetam a infraestrutura hoje de trânsito foi provocado justamente pela omissão de governos passados que não olharam a vida com o verdadeiro valor que a vida tem. Olharam a vida, muitas vezes, com total falta de zelo e importância. Eu vejo isso porque, se nós observarmos o que acontece na região metropolitana da Grande Vitória e no estado do Espírito Santo inteiro, nós vamos ver que pouco se faz pela prevenção e proteção à saúde do trânsito. Eu vejo que aqui em Cariacica, uma grande satisfação em trabalhar com o prefeito Euclério Sampaio, que é um prefeito que se preocupa com a vida. Quando aqui chegou, praticamente não encontrou projetos que visem trabalhar a questão de segurança, de proteção, a infraestrutura no trânsito que gera tudo isso. Se nós olharmos que dentro do estado do Espírito Santo, como o próprio Movitran divulga, cerca de 800 pessoas morrem por ano, vítimas de trânsito, e cerca de 8 mil têm lesões gravíssimas em virtude desses problemas que são provocados na sua base pela falta de estrutura viária. Nós vamos observar que grande parte das responsabilidades de tudo que nós temos foi por quem estava à frente dos poderes executivos. Isso é uma grande tristeza, porque justamente quem foi eleito pelo voto popular para cuidar da sociedade, geralmente não cuida. Geralmente trânsito é muito utilizado durante campanha, mas pouco feito durante gestão. Aqui em Cariacica, de novo eu falo, é uma grata satisfação trabalhar com um prefeito que tem na corrente sanguínea, tem no seu DNA a preocupação por vidas, por cuidar de vidas. E isso faz com que
toda a preocupação voltada desde o sistema semafórico, desde a cuidado com vias, desde a percepção que há necessidade de construção de alternativas para trazer infraestrutura de forma a viabilizar a proteção e a segurança das pessoas, isso faz com que a gente consiga enxergar uma cidade com um patamar, com uma forma diferenciada. Hoje eu vejo Cariacica com um grande potencial de futuro, e isso inclui também a preocupação que se tem por essa gestão com a questão da viabilidade da infraestrutura de trânsito. Tanto que, quando o prefeito Euclério Sampaio aqui chegou, encontrou 17 agentes de trânsito no município. Desses agentes de trânsito, hoje nós temos apenas 12 em condições de trabalho. Alguns com dispensa médica, outros com uma série de outros problemas, mas de prática 12, em um município como Cariacica. Então, há previsão de contratação de outros agentes de trânsito que também vão trabalhar toda a viabilidade de fluidez desse trânsito, aliado a toda a infraestrutura que será investido dentro da cidade de Cariacica. Por exemplo, não se faz infraestrutura apenas com grandes obras. Recentemente, nós tivemos um problema muito sério envolvendo as chuvas na região metropolitana da Grande Vitória. E aqui se fez todo um trabalho de limpeza, de recuperação de vias, para poder facilitar a vida de quem mora na cidade, coisa que há décadas não é feita. Se nós olharmos os municípios da Grande Vitória, nós vamos ver que Cariacica sempre, eu costumo dizer que era o patinho feio da história. Hoje, depois de toda essa chuva, Cariacica foi o único município da região metropolitana da Grande Vitória que não teve grandes problemas em detrimento da chuva. E isso por causa de um trabalho que é feito com base na prevenção, no conhecimento da cidade, trabalhando a prevenção nos locais de grandes gargalos, de alagamentos, grande gargalo que podem provocar erosão de solo, destruição de estradas, destruição de vias. Isso aí nós trabalhamos fazendo com que haja uma proteção e um cuidado especial com a cidade. Eu falo isso com muita propriedade porque, ao longo dos meus quase 47 anos de idade, eu ainda não vi nenhum chefe de executivo trabalhar infraestrutura de trânsito como tem que ser trabalhado, com vistas a olhar a vida humana em primeiro lugar. Muitos se trabalham com base no embelezamento, muito se trabalha com base no achismo, mas muito pouco se trabalha com base na construção de projetos sólidos que vão durar aí 20, 30, 40, 50 anos à frente. Pelo contrário, nós observamos a ausência de projetos e os puxadinhos no trânsito. Puxadinhos com a construção e alargamento de algumas ruas, com a construção de canteiros centrais em algumas outras ruas, com a construção e a implementação de semáforos em locais que, em vez de ajudar o trânsito, acaba por piorar muito. Surgem, infelizmente, engenheiros de trânsito sem nenhuma formação de trânsito. Eu costumo dizer que um dos maiores problemas que a infraestrutura de trânsito tem na região metropolitana da Grande Vitória é o RH, que colocam pessoas, muitas vezes, despreparadas para isso, à frente do trânsito. E aí, quando a gente não tem pessoas qualificadas, pessoas técnicas à frente, a gente tem sérios problemas que vêm se arrastando por toda a cidade durante décadas, sem resolução. E isso nós podemos observar na prática. Você que está nos assistindo aí pode dizer, como é aí no seu município? Você tem uma tranquilidade no trânsito? Você pode andar com tranquilidade? Você pode atravessar na faixa de pedestre com tranquilidade? Os semáforos estão sincronizados? Há rotatórias suficientes? Há ciclovias suficientes? Há ciclofaixa suficiente? Há ciclorotas suficientes? Não. Então, não tem como se trabalhar uma infraestrutura de peso se a gente não consegue, muitas vezes, nem resolver os problemas básicos de dentro da cidade, como a sinalização vertical e horizontal, que falta, muitas vezes, na maior parte dos locais da região metropolitana da Grande Vitória. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque quando chegamos aqui em Cariacica, pegamos situações como essas. E o prefeito Euclério Sampaio, por querer cuidar da cidade, por querer cuidar da população, já determina o quê? Que possamos fazer estudos para a implantação de todos esses itens que nós falamos aqui agora, bem como os estudos a curto, médio e longo prazo no que diz respeito à infraestrutura.
Porque o gestor público ele tem que entender que ele não está governando para 4 anos. Ele está governando para 50, para 100 anos à frente. Por isso que as políticas públicas devem ser colocadas em práticas, independente de ideologia partidária, independente de vontade pessoal de determinado gestor ou não. A política pública ela tem que ser feita para toda uma sociedade. E no caso da região metropolitana da Grande Vitória, a política pública de trânsito não tem que ser pautada em um único município. Tem que ser pautada para toda a região metropolitana. Porque quem mora em Cariacica trabalha muitas vezes em Vitória, em Vila Velha, na Serra, trabalha em Viana aqui do lado, trabalha em Guarapari, trabalha em Fundão, que faz parte também da região metropolitana da Grande Vitória. Então as ações de trânsito têm sim que ser pensada a nível macro, não a nível individual. Tem que ser pensado em políticas duradouras, não a nível de políticas eleitoreiras, não a nível de políticas que pensem exclusivamente na vontade pessoal do gestor A ou do gestor B. Eu tenho aprendido muito aqui em Cariacica com o prefeito Euclério Sampaio, a fazer uma gestão pautada na vida, e não em nem ideologia, nem interesses políticos partidários. E sirva de exemplo a gestão Euclério Sampaio para toda a região metropolitana da Grande Vitória e para todo o estado do Espírito Santo. Obrigada, Coronel Wagner. Nossa terceira e última pergunta vai tratar de segurança de trânsito. Pergunta diz o seguinte: há mais de 10 anos, a ONU já havia declarado que as mortes no trânsito representavam uma epidemia de grande impacto global. Estamos em 2021 e o Brasil ainda possui 35 mil mortes por ano e mais de 300 mil lesionados permanentemente. Aqui no Espírito Santo, apesar dos esforços, ainda temos 800 mortes no trânsito todos os anos. Os municípios aqui presentes são responsáveis por uma grande parcela deste número. Em média, a cada uma morte, existem outras 10 pessoas que ficam lesionadas permanentemente, que não poderão trabalhar e irão demandar cuidados médicos e psicológicos para o resto de suas vidas. Some-se a isso a epidemia do novo coronavírus, que além de encher os leitos dos hospitais, tem gerado forte impacto na economia. Qual a sua análise e tratativa para conter essa escalada dos acidentes de trânsito em seu município? Alex Mariano. Bem, vamos lá. O trânsito ele tem 3 pilares, tá? Um pilar é o pilar da engenharia, e nós já falamos que é a parte da infraestrutura, onde que você tem, cada município tem que ter o seu plano de mobilidade. Vitória está atualizando, porque o último foi feito em 2004, nós estamos para licitar aí nos próximos meses, tá? O outro pilar é a fiscalização, e aí eu estou solidarizando com o coronel aí, que se você tem só 12 fiscais, agentes de trânsito, numa cidade de tamanho de Cariacica, você pode fazer um grande planejamento aí, porque se um pilar desse não está de pé, os outros não funcionam. Você pode criar uma infraestrutura, se você não criar uma ordenança na fiscalização, não punitiva, às vezes até educativa, a gente de trânsito está lá educando, ó, não pode virar à esquerda, mudou a mão, vai para a direita, enfim. Questão de estacionamento rotativo, né, na implantação do rotativo, não precisa de chegar e também penalizar, demonstrar porque aquela região ela precisa de democratização do uso do espaço, da vaga. Então, assim, um outro pilar é a fiscalização, que é através da autoridade de trânsito, através do agente. E o terceiro pilar está muito ligado à segurança, não só a parte da infraestrutura e dos agentes, que é a educação do trânsito. Né? Eu vi o comentário da Pâmela agora nesse momento. É isso. A educação do trânsito é muito importante, nós deixamos de lado. Todos os gestores vão falar aqui de, talvez, semáforo, agentes, e a educação do trânsito. Como que está o planejamento estratégico da sua secretaria em relação à educação do trânsito? Você tem uma gerência? Tem uma coordenação? Quantas pessoas? Como que está a relação com a educação básica da sua cidade? Com a Secretaria de Educação? Como que está essa correlação? Como que está o projeto de transversalidade da educação do trânsito? Como a transversalidade da educação ambiental?
um certo período da vida do adolescente ou da criança, ela tem que absorver isso, absorver que ela faz parte de um coletivo, absorver que ela faz parte de interesses sociais, de interesses individuais, e que ela tem que respeitar. E eu vou te citar um exemplo. Cito um exemplo da minha casa. Quando o meu filho é educado em algum tema, ele é o primeiro a corrigir. Vamos começar pelo cinto de segurança. Né? Há anos atrás, ninguém usava cinto. Veio a fiscalização, veio a educação, né? Veio a publicidade, veio a importância do uso do cinto de segurança. E hoje 90%, muito mais de 90%, usa o cinto de segurança. Então, nós temos que avançar na educação do trânsito, transversalidade, entrar para as escolas, preparar os futuros motoristas, ciclistas, pedestres. Então, eu acho que de fundamental importância o poder público reconhecer os erros do passado em relação à educação do trânsito. Hoje tem um dinheiro de 5% da multa, ele vai para um fundo nacional. Nenhum município consegue pegar esse dinheiro. Esse dinheiro vai para uma publicidade nacional, em grandes redes nacionais. Esse recurso poderia ir para pequenos projetos nos municípios. Então, dos pilares que é a educação do trânsito, Vitória, que já foi referência, ganhou prêmio nacional, vai voltar a investir. E aí, como você falou do seu prefeito Euclério, agora eu quero falar do meu prefeito, Lourenço Pasolini. Essa foi uma das prioridades que ele colocou junto à minha secretaria, à nossa secretaria, de preparar um plano de educação do trânsito para a cidade. Um plano de educação que envolva a Secretaria de Educação da cidade. Né? Nós estamos já pensando em construir a cidade do trânsito, um lugar onde as crianças podem ir, faixa de pedestre, semáforo, ter aula. Nós já estamos desenvolvendo esse estudo, o local, disponibilidade econômica financeira, buscar parcerias. Essa cidade do trânsito pode ser uma cidade metropolitana, pode atender também os alunos de Cariacica, pode atender os alunos de Vila Velha, de Serra. Como eu falei, o trânsito é metropolitano. Então, a segurança do trânsito ela passa pela necessidade de educação, da fiscalização e de uma melhor infraestrutura. Né? As rotas seguras dos bairros, com sinalização horizontal e vertical dentro de um plano de engenharia, também é muito importante. E a participação da sociedade. Temos que aprender a ouvir. Nós temos um 56 na prefeitura, temos ações através de vereadores, os vereadores de Vitória são muito atuantes, sempre estou recebendo vereadores, estou indo junto à comunidade com os vereadores, e esse conjunto de ações tende a minimizar ou melhorar essa relação da segurança no trânsito. E, novamente, coloco a CETRAN à disposição para nós caminharmos num pensamento metropolitano em relação ao trânsito da nossa cidade e aqui da região metropolitana de Vitória. Obrigada, Alex. O segundo a responder seria Tenente Coronel Giovanni, que eu acho que ele caiu, ele deve ter tido problema com a internet, então eu vou chamar Fábio Alves. Vamos, Fábio, falar sobre segurança no trânsito. Vamos sim. É uma análise, né, da tratativa para conter a escalada de acidentes de trânsito no município, né? Foi citado aqui várias ações, né, principalmente no que a gente chama do trinômio, né, que seria educação, engenharia e fiscalização. Isso é importantíssimo para a integração do trânsito, né? Mas eu já disse antes, e eu vou repetir, essa composição dos elementos, né, que é veículo, via e homem. E eu bato muito nessa tecla que o que pensa é o homem, é o ser humano. Então, é uma mudança de comportamento mesmo. Eu acho que essa análise ela tem que tender
para esse lado, que é um lado da mudança cultural, do comportamento dentro dessa sociedade, dessa integração que o trânsito ele proporciona. Tudo bem que o poder público tem seu dever de fiscalizar, né? A gente tem que frisar isso, orientar, mas nenhum desse elemento ele consegue ser onipresente. Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, uma situação onde tem um radar, o cidadão ele diminui a velocidade, né? Quando ele vê um agente da autoridade de trânsito, ele abaixa o celular, ele puxa o cinto de segurança. Então isso tem que mudar. Esse comportamento nosso dentro do ambiente de trânsito, ele tem que ser diferente, né? Então, assim, enquanto representante de um órgão gestor de trânsito, eu não quero me eximir das nossas responsabilidades, mas alerto que a parcela de contribuição que pode mudar esse quadro vem de nós, cidadãos. Então, assim, exatamente com a mudança de comportamento, entendendo que o trânsito ele é um ambiente social, né, que devemos respeitar o direito dos outros e que as leis elas precisam de ser cumpridas, com reforço na fiscalização, com reforço na sinalização, reforço nas ações de educação. Isso é importante, mas nós precisamos de ter essa mudança de comportamento no que tange ao cumprimento da legislação. Independente se vai haver um agente fiscalizador ou não ali. Eu só vou fazer a minha ação correta quando eu perceber um policial rodoviário, um policial militar de trânsito, ou um agente da autoridade de trânsito. A gente tem que mudar esse comportamento. Na Serra, nós temos feito, né, enquanto poder público, nós temos, assim, trabalhado de uma forma a estar presente nas vias, através de operações de trânsito, através de operações de educação, para ver que o resultado da diminuição, né, das vítimas, principalmente das vítimas fatais do trânsito, para que isso venha diminuindo ano a ano. Então, nós somos uma parcela desse conjunto, né, de mobilidade, de infraestrutura, de operação e fiscalização. Isso, a gente está inserido dentro desse contexto. Então, a gente tem que fazer a nossa parte enquanto poder público. Nós não podemos nos eximir da nossa responsabilidade. Então, eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente alguns dados, né? No ano de 2020, por exemplo, nós realizamos 80 operações dentro do município da Serra, né? Abordagem a veículos. Tivemos cerca de 2.000 veículos abordados, 1.800 motocicletas, 5.000 pessoas que estavam nesses veículos, mesmo nesse contexto de pandemia, que nos trouxe, assim, está, né, nos trazendo grande preocupação. Então, assim, esse ano, exemplo, nós já tivemos mais de 20 operações de trânsito dentro do município da Serra, né, 400 veículos abordados, motocicletas, mais de 1.000 pessoas que estavam utilizando esses veículos. Nós temos as nossas ações de educação dentro do município, nós temos o núcleo de educação de trânsito do município da Serra, em que é tratada uma abordagem educativa e de conscientização. Né? Mais de 10 ações educativas no ano de 2021, 800 veículos abordados, mais de 1.500 pessoas que foram atingidas com essa orientação. E assim nós continuaremos com esse trabalho, que nós não podemos parar. Né? A parte da fiscalização ela é um dos pilares, né? que ela precisa de acontecer. A parte da educação é outra. E a engenharia, esses atores que estão envolvidos ali, né? Então, nessas abordagens, a gente fiscalização que ele chega dentro de uma operação de trânsito conduzindo sem CNH, né? Sem estar utilizando o cinto de segurança, ou às vezes transportando o bem mais precioso, que às vezes é seu filho, de uma forma irregular dentro do veículo. Então, assim, só para finalizar, enquanto isso não mudar, infelizmente, nós somos forçados a ver essa crescente número de acidentes de trânsito. Então, é preciso haver essa conscientização, porque os acidentes, eles acontecem.
porém o nome, ele é acidente, né? Então, existem acidentes que são evitáveis, que podem ser tirados, ou às vezes eles nem ocorrerem, né? Então, se o veículo está com o pneu careca, numa necessidade de frenagem, ele não vai parar. Então, assim, essa tratativa, essa análise que nós devemos fazer é um investimento na infraestrutura, melhorando a mobilidade, que envolve o setor de engenharia, de educação, e nós continuaremos com o nosso trabalho de fiscalização, né? Precisa de ter um pensamento mais global, abrir o leque para a região metropolitana, para que haja uma discussão entre os municípios, e desde já a gente se coloca à disposição, o município da Serra, para essa discussão, né? E a continuidade das ações, nós iremos estar trabalhando no principal intuito, que é reduzir esses números e principalmente salvar vidas. Só para finalizar, nós temos uma queda no número de vítimas fatais no trânsito do município, na série histórica. Se a gente pegar aqui de 2010, né, para 2020, em 2010 foram 133 óbitos, né, na região da Serra. No ano de 2020, foram 61 óbitos. Nós tivemos uma redução de 54% desses números. Nós temos uma malha viária dentro do município muito grande. Nós temos quase 2.000 quilômetros de rodovias, né, de vias municipais, rodovias federais e estaduais, e 97% dessas vias são do município. E um levantamento de janeiro a junho mostrou para a gente que em 93% dentro das vias do município, nós tínhamos 33% dos acidentes. E em apenas 7% das vias federais e estaduais, 50%. Isso ocorre porque a velocidade que é imprimida dentro dessas vias. Então, assim, o trabalho ele vai ser continuado. Nosso principal objetivo é diminuir esses números e, mais uma vez, salvar vidas, que é o que mais interessa para nós, enquanto poder público e enquanto cidadãos também. Obrigada, Fábio. Tenente Coronel Giovânio, que deve ter tido problemas, né, com a sua conexão, é com você agora. Vamos lá? Sim, o tema da segurança é muito importante para a gente. Quando a gente olha realmente o assunto trânsito, né, a gente retorna agora ao município, uma das ações, né, às vezes que a gente precisa pontuar, foi exatamente na nossa Guarda Municipal poder separar um grupamento novamente dedicado ao tema trânsito, né? Embora o assunto estivesse tratado, né, do ponto de vista da fiscalização aí, afeito a todos os guardas municipais, como hoje, né? As guardas têm essa atribuição lá quando você tem a descrição lá das responsabilidades do cargo, aí dá uma dimensão, né, que a gente entende o quanto é importante a gente voltar a priorizar o tema, respirar o tema, falar do tema de forma específica. Então, é nossa responsabilidade estruturar essa demanda, porque às vezes esquecida, né? E do ponto de vista, nós estamos falando de segurança pública, por vezes até mesmo um agente de trânsito, né, sentindo-se menos importante, o que é o contrário, né? Assim, é um tema altamente especializado, de muita dificuldade, né? Que exige um preparo, né, desse ponto de vista, falando só da fiscalização, que para nós é um tema muito importante, né? Quando a gente fala de segurança, nós vamos lembrar que estamos num estado que até em bem pouco tempo você não tinha possibilidade de ter contrato fixo de remoção de veículos, né? Em razão de que o tema é tratado, às vezes, de forma, na minha visão, equivocadamente. E a disciplina do trânsito, ela não é, às vezes, muito politicamente muito atrativa, né? Mas ela precisa ser feita. Então, e aí você tem o caso aí, por exemplo, de máfia, do guincho, que durante muito tempo aí dificultou o ordenamento do trânsito, é um fato, né?
Então, esse tema é um tema que ele toca em algumas feridas aí que a gente precisa melhorar. Outra, eu sempre vejo a questão da segurança sob um ponto de vista... eu creio que a gente ainda tem uma visão de habilitar muito rapidamente as pessoas para que elas possam consumir o meio de transporte, o veículo, a moto, o carro, que o preparo técnico dos condutores se toca muito pouco nisso, né? Agora que recentemente você tem algumas exigências um pouco mais para melhorar a qualidade desse indivíduo, para melhorar a sua perícia técnica de conduzir o veículo na via, haja vista que, como bem falado aí, é o homem que, embora encontre a via lá, né, em condições inadequadas, a maioria dos acidentes é por falha humana. Então, a prudência, a educação, então é nossa responsabilidade mesmo, do ponto de vista da segurança, eu acho que focar nesse tema. Conseguir condutores tecnicamente melhor habilitados, conseguir condutores que compreendam a linguagem do trânsito quanto mais cedo possível, desde o seu ensino fundamental, conseguir desenvolver nesses condutores a empatia necessária, o preparo necessário, o conhecimento da sinalização e o entendimento dessa linguagem, para que ele possa, ao final, desenvolver comportamentos prudentes lá, né? Então, trabalhar a questão e a ideia da condução, diminuindo essa questão de você usar o veículo psicologicamente, né? E a gente sabe disso, da modificação dele, de atentar, de chamar a atenção das pessoas, porque ele realmente está dominando uma máquina, traz para o ser humano alguns comportamentos que às vezes levam ele à imprudência. Cuidar da prevenção do uso do álcool. Então, nós estamos falando de muitos assuntos que envolvem principalmente, e aí nós estamos num país em que o sistema educacional realmente ainda não está totalmente preparado. Então, tem reflexo no trânsito, é evidente. Há ainda preocupações que, quando você vai realmente olhar, até do ponto de vista da engenharia, a gente tem muitas dificuldades, é verdade, né? E traçado da via, angulação de conversão, de curva. Nós estamos num país até que bota a pavimentação contrária às forças, né? Centrífuga e centrípeta ali, facilitando, às vezes, que o veículo se descolhe do próprio pavimento. Então, nós temos realmente algumas dificuldades que, para mim, todas elas tangenciam a questão da educação, principalmente. E pretendemos, né, no período aqui, dar um enfoque, sim, na educação para o trânsito, né? Não só aquela que prepara o cidadão para uma determinada mudança na via, para que ele esteja devidamente informado daquela mudança, mas que, sim, possa entrar na vida lá do munícipe, da criança, desde o ensino fundamental dele. É um desejo nosso conseguir fazer isso, né? É apenas o início do trabalho, também a gente precisa que o time todo compreenda essa dificuldade, né? A gente sempre tem a preocupação de olhar para o futuro, né? Nós precisamos preparar realmente esses valores. Quando a gente imagina aí a quantidade de mortes e acidentados, mas também a quantidade de conflitos, que aí, em termos comportamentais, né, a quantidade de tempo que o cidadão, né, às vezes, despende em deslocamento, né? Então, o trânsito realmente ele influi muito na qualidade de vida. E nós cremos que, sim, o pilar de preparar essas vias de forma adequada, de fiscalizá-las, e aí entendo que é importante, sim, a fiscalização. Nós entendemos que há conscientização, mas é importante compreender esse pilar, né?
nós ainda não estamos totalmente educados e nós estamos em um país em que, se você tem determinados agentes mais contundentes com relação à fiscalização, ele até, às vezes, é mal interpretado. Mas basta, né, qualquer um de nós aí fazer teste de rodar a cidade com esse olhar e a quantidade de infrações que você vai perceber são inúmeras. Então, nós não temos ainda realmente a cultura de cuidar uns dos outros no trânsito. É verdade, ainda somos bem egoístas nesse sentido. Então, eu acredito, sim, que temos que investir pesadamente, se queremos diminuir morte no trânsito, se queremos ter resultados positivos aí, né, como os colegas de Vitória estão alardeando, a gente vai precisar ter esse enfoque, né, além, evidente, de preparar toda a infraestrutura para que essa via realmente ofereça toda a segurança para o usuário dela, mas que esse usuário esteja imbuído lá, né, de todos os conceitos de direção defensiva, né, que possa antecipar todos os problemas que a condução de um veículo, de um ciclomotor, ou mesmo, né, quando transitando aí de bicicleta, quando transitando de veículos elétricos, quer dizer, ele precisa ter esse treinamento e essa antecipação, e o sucesso certamente ocorrerá na diminuição desse problema, porque hoje trânsito tangencia uma série de coisas, né? Você imagina que o uso, né, aí de motocicletas, a gente tem até, ela tangencia o trânsito, claro que é segurança pública, mas também nessa linha, né, há uma máxima de que até o crime, ele anda sobre rodas, né, ele vai se movimentar de alguma forma também, então está tudo interligado. Então, nós, voltando à questão do trânsito em si, esperamos ter essa possibilidade de implementar os projetos, de dar ao tema a importância que ele tem, até de elevá-lo, né? Hoje nós separamos aí, digamos assim, o grupamento da Guarda Específica do Trânsito para poder lidar com a qualificação que o tema exige, né? A gente tem gente apaixonada pelo tema e a gente precisa de pessoas aqui. Vila Velha já foi referência, né, na educação para o trânsito. Nós temos o Meirelles aqui, que é conhecido nacionalmente como o guarda gentileza, quer dizer, há boas práticas que a gente precisa colocar as pessoas certas no lugar certo para a gente ter os melhores resultados, né? Então, permitam-me se eu acabei me delongando, mas acho que o tema da educação, ele é pouquíssimo explorado aí com profundidade. Esperamos poder colaborar no tempo que a gente estiver aqui para pelo menos aqui na realidade de Vila Velha, isso, temos a liberdade, né, temos a confiança e o desafio do prefeito Arnaldinho Borgo nessa linha, né, que é a atenção absoluta com as melhores condições, com os melhores conceitos, com o desenvolvimento de uma nova mentalidade de serviço público, né, não só as intenções, mas o preparo técnico para fazê-lo, para conseguir executar, né? Então, assim, criar nova cultura, isso é um desafio para todos nós, né? Nós acho que concordamos que é necessário melhorar essa cultura de gestão pública, mas passa por nós, né? Estamos enxergando daqui para frente e esperamos deixar aí alguma contribuição, simples que seja, mas voltada para isso, para um planejamento robusto, para uma execução realista, com os pés no chão, que tire os projetos não só da prancheta, do PowerPoint, da mente, mas que o projeto saia do outro lado lá, entregue ao cidadão. Então, acreditamos que se a gente conseguir, né, caminhar nessa direção com segurança, algo de bom ficará, e, como diz o Wagner aí, concordo plenamente com ele, né, focado não no umbigo, né, não no umbigo de um período,
mas focado no interesse público e na melhor política pública lá à frente. A gente acredita Tenente hoje que a Coronel, segurança tem a ver com a educação. Obrigada. A gente está precisando se encaminhar para o final. Dois convidados têm outra agenda. Eu ainda tenho que chamar a Tenente Wagner. Agradeço você, Coronel Giovânio. Tenente Wagner, vamos encerrar nossa rodada de perguntas com a sua colocação sobre segurança? Eu não sei se aconteceu alguma coisa com a internet dele, a tela dele está vermelha. Eu acho que ele caiu. Bem, enquanto o Tenente Coronel Wagner volta, em respeito até a quem está aí, precisa sair, eu quero agradecer a presença de vocês, Alex Mariano, Tenente Coronel Giovânio, Fábio, Tenente Coronel Wagner. Muito obrigada pela presença de vocês nessa primeira grande live, nesse workshop digital Movitran, que marcou também o lançamento do canal do Movitran no YouTube. Muito obrigada pelas colocações de vocês, foram muito pertinentes e espero encontrá-los numa outra ocasião. Eu gostaria de saber com o nosso diretor da live se aconteceu alguma coisa com o Coronel Wagner, se ele volta, porque para que a gente não cometa ele precisou sair. Então, fica aqui o meu agradecimento a ele também. E nós temos perguntas. Porque eu sei que nós temos outro convidado aqui que tem uma outra agenda que também está precisando sair. Preciso só da confirmação se a gente encerra ou se a gente não encerra, em respeito tanto ao horário quanto à agenda dos nossos convidados. O Coronel Wagner está aqui pedindo desculpas, ele de fato precisou sair. A gente entende que os temas que nós trouxemos aqui, mobilidade, infraestrutura e segurança, é difícil a gente falar em pouco tempo, porque uma coisa puxa a outra, então não adianta a gente querer reduzir e também dar uma informação mal dada ou não dar ao tema a relevância que ele merece. Então, aqui, recebi a informação do meu diretor, nós vamos encerrar. Mais uma vez, muito obrigada. O Tenente Coronel Wagner, subsecretário de Defesa Social e Defesa Civil de Cariacica, que precisou sair antes. Tenente Coronel Giovânio, secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha. Alex Mariano, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, e Fábio Alves, diretor do Departamento de Trânsito da Serra. Além de agradecer aos nossos convidados, eu quero agradecer também a você, internauta, que esteve aqui com a gente durante essas quase 2 horas de muita informação sobre trânsito. Nós teremos uma nova live no dia 4 de abril, essa vai ser pelo Instagram, convidado Mauro Silva. Até a próxima, uma boa noite a todos vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal do Movitran, porque muita coisa boa, muito conteúdo técnico, muita informação, muito conhecimento vai estar por aqui. Boa noite para vocês. Boa noite.